Olá, bem-vindos ao Delta Mate, professor Vinícius Marques, para mais uma aula. A aula de hoje é sobre potenciação. Vamos lá? Bom, potenciação eu vou colocar para vocês aqui na nossa apresentação, então pausem o vídeo, anotem com tranquilidade. Bom, mas potenciação é o quê? É quando nós temos aí um número sendo multiplicado por ele mesmo várias vezes, n vezes. Ok? Nós chamamos essa operação e aí existe uma maneira de escrever esse produto de potenciação. Então, é apresentado aqui, né, a definição, pausem, né, e façam aí as anotações. Aí, para a gente poder ganhar tempo, nós temos aqui, olha, a representação é o a elevado à enésima potência. O que significa isso aí? A elevado à enésima potência. É o produto de a vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, N vezes, ok? Essa é a ideia. Então, olha só, há duas observações aqui. Olha, sendo A diferente de zero, o que nós temos? Que o A é chamado de base da potência, ok? Ou seja, é o número que está sendo multiplicado por ele várias vezes. Depois o N. O N é chamado de expoente. E aí, isso aí representa o quê? Quantas vezes o número A será multiplicado. Bacana? Bom, tá difícil? Tá nada, tá fácil. Vai ficar mais fácil ainda com os exemplos. Então, coloquei aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é o 2 ao cubo. Então, olha só, o 2 ao cubo, o que vai acontecer aqui? Olha só, olhando aqui para o quadro, nós temos aqui o seguinte, olha só, a potência aqui, 2 elevado à terceira potência, ou 2 ao cubo. Isso aqui é o produto 2 multiplicado pelo 2 multiplicado pelo 2. Quantas vezes? Quantas vezes eu tiver aqui no meu expoente. Nesse caso aqui, 3 vezes, ok? É bem simples, é bem tranquilo. E aí eu venho e opero, trabalho aqui a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E aí, resolvido o nosso problema, ok? O próximo exemplo, vamos voltar aqui, mas salvo engano, é o nosso 3 ao quadrado. Então, olha só, o 3 ao quadrado, então observem que eu já falei duas coisas aí importantes. Olha só, quando o expoente é 3, a gente pode falar 2 elevado à terceira potência ou, no caso, ao cubo. No caso ali, 2 ao cubo. Quando a minha potência tem o expoente 2, eu posso usar a notação aí, no caso ali, 3 ao quadrado, ok? Ou 3 elevado à segunda potência. E aí a operação é a mesma, olha só, eu tenho isso aqui, é o 3 multiplicado pelo 3. Quantas vezes? Aqui, ó, 2 vezes. Então, por quê? Porque o meu expoente aqui é 2. Então, aqui, 2 vezes, ok? E aí, 3 vezes o 3 vai dar quanto? 9. Então, 3 ao quadrado é igual a 9. Depois, olha, o 5 à quarta potência. Então, bora lá. 5 elevado à quarta potência. O que é isso? É o 5 vezes o 5 vezes o 5 vezes o 5, 4 vezes. Isso aqui vai ser igual 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Bacana? Legal? Aqui, para ficar bem arrumadinho, quantas vezes eu multipliquei meu 5 aqui? 4 vezes. Por que eu multipliquei 4 vezes? Porque o meu expoente aqui é 4. E quem são as bases aqui? Aqui a base é 2, então isso aqui é o que? É a base da minha potência. Esse cara aqui é quem? O expoente. Então aqui, ó, expoente. Bacana? Da minha potência. E por último aqui, o último exemplo que eu coloquei é o nosso 8. Então olha só, isso aqui é uma propriedade já, é o 8 elevado a zero. 8 elevado a zero, por definição, é igual a 1, mas não é só o 8. Qualquer, né, base aqui que não seja o zero, então qualquer base diferente de zero,
eu vou ter que ela elevado a zero é igual a quanto? É igual a 1. Então, guardem este detalhe aqui, que é um detalhe aí importantíssimo. Bacana? Beleza. Voltando aqui na nossa aula, dando continuidade aqui, nós temos algumas propriedades. Então, as propriedades são ferramentas aí de extrema importância para a gente poder pensar, trabalhar aí com as potências. Então, a primeira propriedade que eu trago aqui, olha, toda potência com o expoente zero tem como resultado 1. Foi o que nós acabamos de tratar ali no nosso quadro, ok? Depois, esse slide, parem, pausem e anotem também. Propriedade 2. Toda potência com expoente igual a 1 tem como resultado a própria base. Então, se eu estou trabalhando aqui, né, com uma potência, e aí pode ser qualquer, né, valor aqui. Então, digamos que eu tenho aqui o 7 elevado à primeira potência. Qual que é o resultado disso aqui? É o próprio 7. Ah, eu tenho o 6 elevado à primeira potência. O resultado aqui é 6. E assim por diante, ok? Então, dado aqui, né, um A, né, elevado a 1, o resultado aqui vai ser o quê? O próprio A. Bacana? Inclusive o zero nesse caso. Né? 0 elevado a 1 é o próprio zero. Legal? Bom, depois, propriedade 3. Quando a base é negativa e o expoente é um número ímpar, o resultado será negativo. Então, no nosso exemplo ali, ó, é o menos 2 ao cubo. Então, olhando para cá, olha só, vamos entender essa parada aqui, olha só. O menos 2, deixa eu trocar a cor aqui. Olha só, o menos 2 elevado ao cubo, o que eu tenho que perceber? Que a base é negativa, o menos 2 é negativo. E o 3 é um valor ímpar. E aí, o que é o menos 2 ao cubo? Pela definição de potência. É o menos 2 multiplicado pelo menos 2, multiplicado pelo menos 2. O parênteses é por conta do sinal negativo. Então, olha, trabalhando a regrinha do sinal, menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Por isso que a gente vai anotar ali, toda vez que eu tiver uma potência com a base negativa e o expoente ímpar, o resultado vai ser o quê? Negativo, ok? Então, nesse caso aqui, vai ficar o menos 8. Bacana? Agora, vamos lá, que é a próxima propriedade. Quando nós voltarmos lá para a apresentação, a propriedade vai ser essa daqui, olha. Base negativa e expoente par, o resultado sempre será o quê? Positivo. Por quê? Regrinha do sinal também, ó. Menos 2 multiplicado pelo menos 2 multiplicado pelo menos 2. Nós já sabemos que isso aqui é menos 8. Só que aí o menos 8 multiplicado por menos 2, de novo a regrinha do sinal. Menos com menos, mais. Então isso aqui vai gerar o quê? O 16 positivo. Então anotem aqui para mim, por favor. Então olha só. Quando eu tenho a minha base negativa e o expoente ímpar, o resultado vai ser o quê? Negativo. Bacana? Quando eu tenho minha base negativa e o expoente par, o resultado vai ser positivo. Bacana? Então, são as propriedades aí importantes, ok? Propriedade aqui, olha, é P3, e aí quando nós seguirmos aqui em frente, a propriedade P4. Então, a P4 fala, quando a base é negativa e o expoente é um número par, o resultado será positivo. Legal? Beleza. Aí, olha só, a próxima, P5. Quando o expoente é negativo, inverte-se a base e o sinal do expoente se torna positivo. Então, digamos que agora é o contrário, né? Vamos aqui para o quadro. Olha só, nós tínhamos o quê? A base negativa. Aí tinha essa questão do expoente ser par ou ímpar. Agora, o que nós temos? Nós temos uma base, né, qualquer. Vamos pensar aqui na base 2. Então, olha só.
pensando aqui na base 2, e o expoente ele é negativo. Então agora, ó, menos 3 aqui, por exemplo. O que vai acontecer? O que a propriedade fala para a gente? Que eu vou ter que inverter a base. Então o inverso de um número é 1 sobre o número. Então o inverso de 2 é quanto? 1 meio. E aí vai ficar 1 meio ao cubo. E 1 meio ao cubo é o quê? É o 1 ao cubo dividido por 2 ao cubo, que vai gerar o quê? 1 oitavo. Bacana? Ou 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Tranquilo? Outro exemplo. Digamos que eu tenho aqui uma base agora, olha, 2 terços elevado a menos 3, por exemplo. O que vai acontecer aqui? A mesma coisa. A base, aí aqui, não vou nem colocar menos 3, olha. Vamos voltar aqui. Vamos colocar o menos 2 para ficar diferente aqui do anterior. Bacana? Então vai ficar, olha, o que eu tenho que fazer com a base? Inverter a base. Então, o inverso de 2 terços é 1 sobre 2 terços. 1 sobre 2 terços é o quê? 3 meios ao quadrado. E aí, 3 meios ao quadrado vai ficar 9 quartos, ok? Se eu tivesse ali naquela ideia do 3, do ao cubo, ficaria o quê? 27 oitavos. Não mudaria nada, é só para ficar diferente um exemplo do outro, ok? Bacana. E aí, para finalizarmos a nossa aula, eu tenho aí a P6, olha só. Nas frações, tanto o numerador quanto o denominador são elevados ao expoente. Nós já fizemos aqui, olha. Olha aqui, ó. Quando eu trabalhei com os senhores aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó? 1 meio ao cubo, o que ocorre aqui? Olha, eu vou ter o 1, que é o numerador, elevado ao cubo, a terceira potência, e o 2, que é o denominador, também elevado à terceira potência. Então, toda vez que tivermos, né, vamos pensar aqui, ó, 1A sobre B, ok? Elevado a N, isso aqui equivale ao A sobre N sobre B elevado a N, ok? Então, eu tenho que elevar o numerador e o denominador. Isso aí é a nossa outra propriedade. Bacana? Espero que todos tenham gostado e entendido. Até a próxima aula!